Existem feridas que não deixam marcas visíveis, mas que gritam silenciosamente dentro da alma. São dores provocadas por decepções, traições e palavras não ditas, vindas de quem mais confiávamos. Essas dores não se curam com curativos, porque não estão no corpo, estão no coração. E por isso, muitas vezes, são ignoradas até por quem as sente. Ser ferido por alguém próximo é como um terremoto emocional. Abala tudo por dentro, derruba certezas e deixa uma sensação de desorientação. É uma dor que confunde, porque mistura amor, mágoa, raiva e saudade. Mesmo quando ninguém vê, a alma está em pedaços. E é nesse lugar silencioso e escuro que começa o verdadeiro processo de cura. Diante da dor, a mente busca respostas como forma de aliviar o impacto. Por que fizeram isso comigo? O que eu fiz de errado? Como devo reagir agora? Essas perguntas surgem como um grito da alma tentando entender o que parece inexplicável. É natural querer compreender o que nos feriu, mas nem sempre há respostas imediatas ou justas. Às vezes, essas perguntas não trazem alívio, mas aprofundam o sofrimento. Ficamos presos em um ciclo de culpa e dúvida, buscando lógica onde muitas vezes só há imaturidade, dor ou falta de consciência do outro. A chave está em mudar o foco. Em vez de buscar porquês, olhar para o para quê. Isso transforma o questionamento em crescimento e abre espaço para a cura. Este vídeo não é um convite ao orgulho ferido, à vingança silenciosa ou ao distanciamento forçado. Também não propõe ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. O objetivo aqui é outro: encontrar um caminho de sabedoria que una a espiritualidade, maturidade emocional e filosofia de vida. Um caminho que liberta, em vez de aprisionar ainda mais. Inspirado em ensinamentos do estoicismo, da fé e da inteligência emocional, o vídeo convida à reflexão e ao autoconhecimento. Lidar com a dor com consciência é um ato de coragem e amor próprio. Aqui, buscamos cultivar respostas que curam, e não reações que agravam. Porque é possível atravessar a dor com dignidade e sair do outro lado mais forte e mais inteiro. Quando olhada com profundidade, a dor deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em aprendizado. Ela é uma professora exigente, que ensina através de desconfortos, silêncios e confrontos internos. Embora ninguém deseje senti-la, é muitas vezes através dela que nos tornamos mais conscientes de quem somos. A dor revela o que estava escondido, inclusive dentro de nós. Quem nos machuca, sem saber, pode ser um espelho que reflete nossas próprias feridas não curadas. Às vezes, o outro apenas desperta algo que já estava ali, pedindo atenção. Isso não justifica o que foi feito, mas transforma a dor em oportunidade de crescimento. Ao aprender com ela, damos um passo além da vítima, tornamo-nos autores do nosso próprio processo de cura. O estoicismo nos lembra que não temos poder sobre as ações dos outros, apenas sobre as nossas reações. Isso muda tudo. Quando compreendemos que o controle externo é ilusão, começamos a cultivar a verdadeira força, o domínio interior. É aí que nasce a liberdade emocional. Não depender do outro para estar em paz. Responder com silêncio, em vez de confrontar ou buscar vingança, é um gesto de poder e não de fraqueza. É a escolha consciente de não perpetuar o ciclo da dor. A maturidade emocional se revela quando preferimos a calma à impulsividade e o recolhimento à explosão. Esse autocontrole, embora difícil, nos aproxima da sabedoria e da paz duradoura. Algumas pessoas entram em nossa vida para ensinar, outras para testar, e algumas apenas para refletir partes de nós que ainda precisam de cura. Relações difíceis muitas vezes funcionam como espelhos, mostram feridas que carregamos em silêncio. Por mais doloroso que seja, esses encontros podem ser portas para a autoconsciência. Eles nos revelam o que ainda precisa ser transformado internamente. Reconhecer os diferentes papéis que cada relação desempenha traz clareza e fortalece. Passamos a entender que nem todo vínculo precisa ser mantido, e que o afastamento também pode ser um ato de amor próprio. Quando conseguimos ver o propósito por trás da dor relacional, deixamos de nos sentir vítimas. Transformamos vulnerabilidade em sabedoria e seguimos mais leves, mais lúcidos e mais inteiros. Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração. Esse ensinamento bíblico é um convite à proteção emocional e espiritual. Diante da dor, a reação mais comum é agir por impulso, mas isso quase sempre gera mais sofrimento. Guardar o coração é pausar, respirar e evitar responder no calor da emoção. É escolher a prudência no lugar da precipitação. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza, mas um exercício profundo de domínio próprio. Ele cria espaço para refletir antes de agir, permitindo que a maturidade fale mais alto que a mágoa. Esse recolhimento inicial nos protege de atitudes destrutivas e prepara o terreno para decisões mais conscientes. Guardar o coração é preservar a paz interior, mesmo em meio à tempestade. Reagir com mágoa é como tentar apagar fogo com gasolina. Só alimenta ainda mais o sofrimento. Quando somos feridos, é natural sentir raiva ou querer uma resposta imediata, mas essa pressa emocional muitas vezes nos leva a atitudes que depois nos arrependemos. Entender antes de agir é um ato de sabedoria e autocuidado. É permitir que a clareza venha antes da resposta. Observar com atenção nos revela algo profundo. Quem fere, geralmente, também está ferido. Suas palavras ou ações podem ser reflexo de dores não tratadas, traumas antigos ou imaturidade emocional. Isso não justifica o que foi feito, mas nos ajuda a enxergar com compaixão. Quando compreendemos a raiz da dor alheia, libertamos nosso coração do peso de carregar rancor. Quando algo nos fere profundamente, é difícil soltar o controle e confiar. Mas há momentos em que tudo o que podemos fazer é entregar. Entregar a dor, o julgamento e o tempo de cura nas mãos de Deus. Confiar que Ele vê o que ninguém vê e age mesmo no silêncio. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa confiança não elimina a dor, mas transforma o peso em leveza interior. Ao deixar espaço para a justiça divina, tiramos de nós o fardo de querer resolver tudo com as próprias mãos. Passamos a caminhar com fé, sabendo que há um propósito, mesmo nos momentos mais escuros. Entregar é um ato de coragem espiritual. É dizer, eu não entendo agora, mas confio no tempo de Deus. Antes de qualquer confronto ou decisão, o primeiro passo é se recolher. O silêncio, nesse momento, é um espaço sagrado onde a alma começa a se reorganizar. Provérbios 29:11 diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. E esse domínio começa com a pausa. Recolher-se não é fugir, é se preparar para agir com sabedoria e não com feridas abertas. Esse tempo de introspecção permite que a dor se acomode, que os pensamentos se acalmem e que a luz da compreensão comece a surgir. Em vez de agir no calor da emoção, damos espaço para que a maturidade conduza os próximos passos. A cura começa nesse silêncio, nesse cuidado íntimo com o próprio coração. Só após esse recolhimento é que se torna possível agir com consciência e verdade. Nada na vida é por acaso, e isso inclui também as dores que atravessamos. Muitas vezes, a dor surge para nos despertar, tirar-nos da inércia ou afastar-nos de ambientes e pessoas que já não fazem bem. Quando olhamos com atenção, percebemos que certas feridas revelam ilusões que insistíamos em manter, sobre os outros ou sobre nós mesmos. A dor, então, nos acorda para a realidade. Ela tem o poder de nos realinhar com o que realmente importa. Nos mostra o que toleramos por medo, carência ou apego, e nos convida a reconstruir a vida com mais verdade. O sofrimento pode ser o início de um processo de autoconhecimento profundo e transformador. Encarar a dor como um chamado ao despertar é o primeiro passo para transformar feridas em força. O desejo de vingança é uma armadilha disfarçada de justiça. Na verdade, é apenas a continuação do sofrimento. Alimentar esse desejo nos prende à dor e à pessoa que nos feriu, criando um ciclo que nos impede de seguir em frente. A vingança não traz cura, só prolonga o vazio. Libertar-se dela é um ato de profundo amor próprio e libertação emocional. Quando escolhemos não revidar, acessamos uma força interior que eleva nosso espírito. O autocontrole e a paz verdadeira vêm quando não permitimos que a dor dite nossas ações. Romper com o desejo de retribuir é dizer, não sou refém do que me fizeram. É nesse ponto que começamos a experimentar a verdadeira liberdade.
a de não carregar mais o peso que não nos pertence. Perdoar não é passar pano, nem fingir que não doeu. É reconhecer a dor, encará-la de frente e escolher não deixar que ela te defina. O perdão liberta mais quem o concede do que quem o recebe. Ele quebra as correntes invisíveis que nos mantêm presos ao passado. É uma decisão profunda de deixar o fardo emocional para trás e seguir leve. A fé nos convida a confiar na justiça divina. Em Romanos 12:19, está escrito: não vos vingueis, mas deixai lugar à ira de Deus. Isso nos lembra que não precisamos carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. O perdão espiritual é entregar ao alto o que está fora do nosso alcance. E nesse ato, encontramos cura, descanso e reconexão com nossa própria paz interior. A cura verdadeira começa quando deixamos de apontar apenas para fora e voltamos o olhar para dentro. Assumir responsabilidade interior não significa culpar-se por tudo, mas reconhecer onde repetimos padrões, ignoramos sinais ou nos abandonamos. É preciso coragem para se enxergar com honestidade e iniciar esse processo de transformação. Sem isso, continuamos presos aos mesmos ciclos. Olhar para dentro é o primeiro passo para reconstruir com consciência. Ao identificar o que realmente importa e o que precisa ser deixado para trás, começamos a cultivar um novo modo de viver e de se relacionar. Essa responsabilidade não pesa, ela liberta. Porque quando assumimos o protagonismo da nossa cura, recuperamos o poder de escolher caminhos mais saudáveis e verdadeiros. Nossa mente e coração são como um jardim. Tudo o que plantamos ali cresce, seja ressentimento ou amor. Alimentar mágoas é como regar ervas daninhas. Elas sufocam tudo ao redor e nos afastam da paz. Por outro lado, quando escolhemos semear compreensão, fé e amor próprio, criamos raízes que nos tornam resilientes. O que cultivamos internamente define a qualidade da nossa vida. Transitar de vítima a protagonista emocional é um processo contínuo e libertador. Envolve cuidar do próprio solo interior, arrancando o que não serve mais e nutrindo o que fortalece a alma. Esse cultivo diário transforma a dor em sabedoria e a fragilidade em força. Um jardim bem cuidado por dentro floresce em serenidade por fora, mesmo depois das tempestades. Cada passo rumo à cura é também um reencontro com o sagrado dentro de nós. Quando decidimos nos reconstruir, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, mesmo nos dias em que tudo parece ruir. Isaías 60 nos lembra que, mesmo após a escuridão, a glória do Senhor pode resplandecer sobre nós. A dor pode ser o solo fértil onde a fé floresce com mais profundidade. Reconstruir-se com o apoio divino é permitir que Deus toque áreas da alma que sozinhos não conseguimos alcançar. É confiar que Ele transforma cinzas em beleza, feridas em testemunhos e quedas em recomeços. Essa reconstrução não apaga o passado, mas o ressignifica com propósito e esperança. Com Deus, até as partes quebradas ganham sentido e se unem para formar algo novo e mais forte. A dor que quase te destruiu pode ser exatamente aquilo que vai salvar alguém, se você permitir que ela se transforme em propósito. Quando olhamos para a vulnerabilidade como uma ponte e não como um fim, damos sentido ao que vivemos. As cicatrizes que carregamos podem se tornar caminhos de cura para outros. Nada é desperdiçado quando escolhemos compartilhar com verdade. A narrativa que escolhemos contar sobre nossa dor define nosso papel. Vítimas eternas ou instrumentos de despertar. Ao transformar sofrimento em compaixão e aprendizado, nossa história ganha um novo valor. O que parecia tragédia pode se tornar missão. É nesse ponto que a dor deixa de ser peso e passa a ser propósito, uma força que impulsiona e transforma vidas. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a verdadeira virada acontece quando passamos a perguntar: o que posso fazer com isso agora? Essa mudança de perspectiva nos tira do lugar de impotência e nos coloca em movimento. O passado pode ter ferido, mas ele não tem o poder de nos definir. A escolha de como seguimos em frente é nossa. Transformar a dor em sabedoria, compaixão e missão é a vitória mais profunda que se pode alcançar. É sobre permitir que o que nos quebrou também nos construa de forma mais verdadeira. Apocalipse 21:4 promete que um dia Deus enxugará toda lágrima, mas até lá,
Cada passo de cura já é um milagre acontecendo. Porque quando a dor se transforma em luz, nasce dentro de nós um novo começo. Às vezes, a cura começa quando colocamos em palavras aquilo que pesa no coração. Escreva nos comentários o que mais tocou você nesse vídeo. Curta, compartilhe a luz com alguém e se inscreva. Porque aqui, toda dor encontra acolhimento e todo despertar começa com um simples passo.